Bitcoin teve uma queda de mais de 20% só no último mês, mas aparentemente vem se recuperando. Será que agora nós temos de fato uma tendência de alta ou é voo de galinha? Se você não me conhece ainda, eu sou a Nanda Guardian e no vídeo de hoje eu quero apresentar alguns indicadores associados a essas últimas quedas e no final eu vou falar quais são as minhas perspectivas futuras para esse mercado. Um dos indicadores que mais afetam as cotações no curto prazo estão relacionados à alavancagem. Como que a gente mede essa alavancagem nas exchanges? Existe uma métrica que é o Futures Perpetual Funding Rate de todas as exchanges, onde nós conseguimos entender qual que é a proporção entre longs e shorts, ou seja, pessoas que estão apostando na alta ou apostando na baixa. Então, mais importante do que você só saber o dado de alavancagem em si, é entender a direção desses movimentos. E qual que é a definição? Até trazendo aqui uma definição da própria Glassnode, toda vez que essas taxas estão positivas, ou seja, barras verdes nessa métrica, significa que tem uma dominância de long, do sentimento do mercado long. Toda vez que está negativa, significa que tem mais shorts, ou seja, dominância short. E qual que é o problema disso, o risco disso? O mercado, ele tende a se comportar a mesma lógica de um barco, por exemplo. Toda vez que você tem excesso de peso de um lado, a natureza tende a ir para o outro lado por uma questão de equilíbrio. Então, imagina o seguinte, se a gente tem muito long, ou seja, muitas pessoas apostando na alta, se caso isso não se concretize, essas pessoas são automaticamente estopadas. E aí gera o chamado long squeeze, que é quando caem os preços. E o contrário também é válido, quando tem muita gente apostando na baixa e essas operações são estopadas, gera o short squeeze e o preço dispara. Então, existe essa correlação de direção de alavancagem e de resultado em função aí das variáveis do mercado. E veja que foi mais ou menos isso que aconteceu, porque nós tínhamos aqui uma alta dominância long, essas pessoas provavelmente foram estopadas, foram liquidadas, então diminuiu ali essa dominância long, né? A gente consegue ver aqui do dia 19 até dia 21 de janeiro, mais ou menos, né? Você tinha uma maior dominância long, depois diminuiu, até fez alguma coisinha aqui short, mas depois voltou para long de novo, e isso implica que houve de fato liquidações. Mas aí como que você vai confirmar isso? Imagina o seguinte, a análise on-chain nunca é uma única métrica isolada. Nós sempre temos que avaliar o máximo de indicadores possível para chegar nessa conclusão de que de fato teve liquidação dessas pessoas que estavam alavancadas. Então, avaliando aqui uma outra métrica que são os contratos em aberto. Veja o seguinte, nós tínhamos ali um volume X de contratos em aberto, né? Tá aqui essas barras maiores, e depois, logo que caiu o preço, os contratos em aberto diminuíram também. Ou seja, isso implica que se tinha em aberto e eles venceram, foram liquidados, estopados, diminuiu a quantidade de contratos em aberto. Ou seja, mais uma razão que explica essa alavancagem, essa liquidação dessas pessoas. E uma coisa interessante também é que dá para observar esse dado de contratos em aberto não só em relação a todas as exchanges, aqui esse primeiro gráfico laranja é tudo, mas dá para segregar isso por exchange também. Então vemos aqui, ó, por exemplo, Binance, Kraken, ele segrega por faixas de cores, dependendo da exchange, nós vemos sim uma queda no volume de contratos em aberto em função dessa liquidação. E aí, além disso, aí mais um dado que confirma que de fato essa queda foi devido à alavancagem. Os Futures Long Liquidation, veja esse pico que deu logo que caiu o preço. Então, automaticamente, de forma simultânea, cai o preço, liquidou, deu esse pico de liquidação, o que prova mais ainda o que aconteceu. Uma outra questão aqui, ainda sobre dados de liquidação, por que eu estou insistindo nisso? Porque é o que eu falei, nunca pegue um único indicador e tome como verdade absoluta. Observe o máximo de indicadores e veja para qual direção
esses indicadores estão convergindo. Aí, em relação a essas liquidações, o que confirma de fato que havia muita gente alavancada apostando na alta, ou seja, longs, e que essas liquidações foram de longs. Olha só que interessante essa métrica aqui, que é o Futures Long Liquidations Dominance, né? A dominância entre long e short. 50%, quando essa métrica está aqui, veja que ali no eixo Y tem a porcentagem. 50% significa que tem uma quantidade igual entre short e long que foram liquidados. Agora, quando está acima de 50%, significa que tem mais longs liquidados, ou seja, é esse trecho aqui verde, né, acima de 50%. E abaixo de 50%, mais shorts liquidados. Então, por essa métrica também, nós vemos aí um pico de liquidações long. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas isso foi o que aconteceu, quais são as perspectivas futuras? Na minha visão, esses dados de alavancagem acabam atrapalhando muito o mercado, porque muitas vezes é algo incoerente. Às vezes a gente vai olhar dado de rede, fundamento macro, tá tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Só que aí você vê a alavancagem em função dessas liquidações pode acabar afetando o mercado. E como que a gente mede esse nível de alavancagem? Tem aqui uma métrica, que é o Futures Estimated Leverage Ratio, que a gente consegue ver o quanto que o mercado nas exchanges está alavancado. Então vejam aí que ele está numa tendência aí crescente desde dezembro até hoje, em função dessa queda que teve, diminuiu um pouco por conta dessas liquidações, mas é aquilo que eu falei, mais importante do que você só olhar o dado de alavancagem é entender a direção, entender se tem mais shorts ou long para você quase que prever, não prever, que eu não gosto desse negócio de previsão, quem faz previsão é cartomante, mas de você entender qual a probabilidade de ocorrer um long squeeze ou um short squeeze. Então essa questão de alavancagem de fato afeta muito o curto prazo e aí a gente entra num outro tipo de análise, que é a análise técnica, a análise de preço em si. Achei bem interessante um gráfico aqui compartilhado pelo Joe Hall Miles, onde ele forma aqui ele claramente identifica suporte e resistência de forma que o suporte aqui está na região de 32 mil. Então seria muito atípico, seria improvável que o Bitcoin caísse abaixo de 32 mil. Isso para o curto prazo, tá? Então, em função desses dados de alavancagem, isso a gente tem que acompanhar. Se realmente continuar mais longo, se tiver long squeeze e cair mais, enfim, não dá para a gente prever o que vai acontecer, porque depende desses dados de pessoas que estão aí apostando na alta ou na baixa. Por isso que é importante aqui a gente avaliar o preço, análise técnica pura, vamos dizer assim. E aí, avaliando aqui, isso para curto prazo. Então, existe essa incerteza no curto prazo, mas para o médio e longo prazo, aí a história já muda. Aí a gente já está falando de ciclo, de cenário macro. Então vamos avaliar aqui todo o histórico. Todo não, mas assim, o histórico mais relevante em termos de conjunto de dados disponíveis em relação a preço. Olha só, os topos de ciclos passados, 2013 e 2017, foram marcados por esses picos muito bem demarcados em todos os ciclos. Esse atual ciclo, gente do céu, foi quase uma lateralização ali, uma situação muito atípica, muito atípica. Eu sei, você vai falar assim, ah, mas dessa vez tem institucional, mas dessa vez é diferente, dessa vez tem pandemia, não sei o quê. Eu sei, mas esse atual ciclo ele é diferente para melhor, porque tem demanda, porque tem mais demanda, existe uma demanda institucional que não tinha nos ciclos passados. Então, a minha visão é que, de fato, esse atual ciclo não acabou. Apesar disso, eu não acredito numa retomada tão rápida em função dessa alavancagem. E outra coisa também, mais uma métrica que me faz ainda ficar otimista para o médio prazo é em relação ao comportamento dos long-term holders, ou seja, investidores de longo prazo. É muito importante avaliar esse comportamento porque short-term holders, que são as pessoas mais novas, é aquela galera que vende no desespero, é aquela galera que caiu 5%, a galera já tá, meu Deus, vou vender, isso aí é bolha, a bolha estourou, não serve para nada, Bitcoin não tem laço, começa a falar, né?
Mas então, assim, avaliar short term holders, eu sinceramente acho que o short term ele vai muito na emoção, enquanto que o long term holder ele é mais relevante e significativo. E veja que hoje, até um dado aqui do próprio relatório da Glassnode, os long term holders eles estão com 81,7% da oferta total de moedas. Isso é muito bom, isso mostra um amadurecimento da rede e um expurgo natural dos short term holders, que é a sardinhada que vende no desespero. Isso fora a questão macro, o movimento de empresas, de fundos de investimentos, de preocupação com a inflação, de entendimento de que o Bitcoin é uma alternativa ao dinheiro, enfim. Então, trazendo aqui essa parte mais institucional, a Cathie Wood, da ARK Invest, olha só o que ela publicou, uma previsão, um estudo de que o Bitcoin pode chegar a $1 milhão até 2030. O que eu quero dizer com isso? Gente, vamos lá, curto prazo foi o que eu falei. Essa situação de alavancagem é algo que realmente me preocupa, tá? Porque isso instabiliza o mercado. Mas no médio e longo prazo, vamos manter a calma, porque se você não comprar Bitcoin, você vai comprar o quê? Nesse cenário de instabilidade política, ainda mais no Brasil, ano de eleições, você vai comprar o quê? Então, assim, calma, não é para sair vendendo. A gente, assim, não chegou nem perto dos níveis de picos de ciclos passados, realmente seria muito atípico que tivesse acabado. E se continuar essa correção, a ideia é que demore aí um certo tempo, mas depois ele se recupere, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo.